Seja bem-vindo ao Projeto 360, onde eu trago um vídeo novo sobre perícia contábil e financeira, todo dia aqui no canal. Eu sou o professor Cláudio Sameiro e aqui no meu canal eu ensino contadores, administradores e economistas a ganharem de 2 a 5 mil por laudo pericial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais as consequências de um laudo mal escrito. Bem, o perito, tem como objetivo, o perito do juízo, tem como objetivo elaborar um laudo, construir um laudo que reporte ao juiz a sua opinião técnica a respeito dos fatos controversos que estão sendo discutidos ali dentro do processo, entre o autor e o réu. O juiz ele precisa tomar uma decisão, ele precisa proferir uma sentença. Para isso, o juiz precisa formar as suas convicções. O juiz ele vai analisar, ouvir as alegações das partes, vai analisar documentos, testemunhas, todas as provas trazidas aos autos, o juiz ele vai analisar para formar essa convicção de qual é a verdade, quem está com a razão, autor ou o réu. Só que determinados assuntos ou aspectos daquilo que está sendo discutido nos autos, que demanda conhecimento técnico, científico específico, por exemplo, de contabilidade, de finanças, de economia, de gestão, precisa ser avaliado por um técnico especializado, por um expert, por um conhecedor da técnica ou da ciência a respeito daquele assunto que está sendo discutido. Então, se nós temos uma discussão a respeito de taxa de juros, então o juiz ele vai nomear um profissional especializado em finanças, nessas questões financeiras, de contrato bancário, empréstimo, financiamentos, Então, nesse caso, o juiz poderá nomear um contador, um administrador ou um economista. Então, o expert ele vai analisar esta situação, o que está sendo discutido, fato controvertido, e vai dar a sua opinião técnica sobre isso. Bem, acontece que o laudo pericial é a expressão da opinião técnica do expert. É por meio do laudo pericial que o perito vai expressar a sua opinião técnica. Então esse laudo ele precisa ser muito bem construído, o texto, a forma de explicar, de expor esta opinião ou as opiniões, essa forma deve ser bem clara, objetiva, direto ao assunto, tem que ser conclusivo. Então, se o laudo não reúne estas características, vai ficar difícil do juiz, Vai ficar difícil do juiz conseguir entender alguma coisa, conseguir extrair alguma coisa desse laudo. E se o laudo também não for objetivo e conclusivo e direto ao assunto, o juiz não vai conseguir aproveitar esse laudo para nada. Então, se o juiz ele está esperando a última peça para ele formar as suas convicções, e essa última peça é justamente o laudo do perito, e essa peça vem, digamos assim, com probleminhas, o juiz vai ficar na mão. E aí, nesse caso, o juiz pode até dizer que essa perícia não, digamos assim, não resolve, e nomear um outro perito em substituição para realizar novamente a perícia. Então, no momento que o perito está construindo o seu laudo, ele tem que estar preocupado em,
primeira coisa, que é o objeto da perícia, responder o que o juiz está querendo saber, para resolver o fato controverso. E esse fato controverso, o juiz tem que apontar no despacho saneador. Geralmente, normalmente é onde o juiz nomeia o perito, né? Defere a perícia e já nomeia o perito e já diz, olha, todos os documentos, todas as provas, né, que vierem aos autos deverão resolver esse fato controvertido, inclusive a prova pericial, né? O seu laudo tem que ser capaz de resolver o objeto da perícia, ou seja, o fato controvertido, além também de responder lá os quesitos formulados pelo autor, pelo réu. Bem, e se o perito apresenta um laudo defeituoso, um laudo com um texto que ninguém entende nada, né, com problemas de ortografia que compromete o entendimento do texto, com problemas de concordância, né? Então, qual é a consequência disso? Primeira consequência, o juiz, como eu já falei, pode nomear um outro perito em substituição. Então, invalidar esse laudo e nomear um outro perito. E aí você vai ficar sem receber o seu honorário. Outra consequência, você não ser nomeado mais por ele. Vai falar, esse perito aí não sabe de nada. Né? Isso aí é muito ruim, esse perito aí. Não vou chamar mais não. E aí você não continua mais ser chamado por ele. Tá? Então é o que eu vejo muito por aí. Às vezes o profissional, ele, digamos assim, né, é nomeado pela primeira vez, nunca fez perícia na vida, eu costumo ver muito isso, nunca fez perícia na vida, não sabe nem como funciona um processo judicial, sabe nem por onde começa, aí se mete naquela aventura de fazer o laudo. Aí faz o laudo lá de qualquer jeito, tem que entregar, é o prazo, é aquela mistura da oportunidade de ganhar aquele dinheiro, não pode perder, deixar de ganhar o dinheiro, pô, 2 mil, 3 mil, caraca, é dinheiro, não posso perder esse dinheiro, tem que fazer isso de qualquer forma. Vai fazer a primeira vez, se der tudo certo, ou meio certo, né, talvez não aconteça nada. A pior coisa que possa acontecer, então, é você não ser mais chamado por aquele juiz. Então, antes de você se aventurar em aceitar uma perícia, de fazer a perícia, aprenda a fazer os laudos, tá? Então, aprenda, busque o conhecimento primeiro, para depois você ir assumir o encargo de um trabalho. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilha com seus amigos, escreve aqui na descrição o que você achou e me dê sugestões para trazer aqui nos próximos vídeos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!